Vamos mergulhar na história de uma filosofia que não começou num grande auditório, mas sim nas salas de estar da Europa do século XIX. Pois é. Vamos entender como algo que parecia só uma brincadeira de salão acabou dando origem a toda uma doutrina, o Espiritismo. Olha, tudo isso começa com um fenômeno muito estranho que deixou a sociedade da época de cabelo em pé e desafiou a lógica, as famosas mesas girantes. O que parecia ser só um passatempo, logo se mostrou algo bem mais profundo. Então, lá por meados do século XIX, um fenômeno inexplicado simplesmente tomou conta dos salões. E o centro de tudo isso? Um objeto super comum, a mesa, que de repente parecia ter vida própria. No comecinho, era visto mais como um jogo, uma distração social, sabe? As pessoas se reuniam, colocavam as mãos sobre a mesa e ficavam ali, esperando. Só que o que acontecia em seguida? Bom, isso desafiava qualquer explicação que eles tinham na época. E isso, claro, levou a uma questão que dividiu as opiniões. Seriam esses movimentos apenas uma causa física que a gente ainda não entendia? Tipo eletricidade, magnetismo ou algum fluido desconhecido? Ou será que tinha uma inteligência por trás daquilo? Porque as pancadas, surpreendentemente, respondiam a perguntas. A investigação mudou de rumo completamente quando os observadores notaram um padrão. Os movimentos não eram aleatórios, de jeito nenhum. Eles pareciam responder a pensamentos, a intenções, como se estivessem seguindo um comando. E essa citação resume perfeitamente a virada de chave. A força por trás dos movimentos não era cega, não era mecânica. Pela primeira vez, pesquisadores sérios começaram a levar em conta a possibilidade de uma causa inteligente estar por trás de tudo aquilo. E aceitar essa ideia de uma causa inteligente foi como abrir um portal para um monte de novas perguntas. Que inteligência era essa? De onde vinha? Qual a sua natureza? E talvez o mais importante, qual a sua relação com a humanidade? Mas é claro que nem todo mundo comprou essa ideia, né? Alegações tão radicais assim foram recebidas com muito ceticismo. Os primeiros estudiosos tiveram que enfrentar um monte de desafios para provar que não era só engano ou ilusão. Um dos maiores problemas era a inconsistência das mensagens. Ué, porque as respostas dadas pelas mesas muitas vezes eram contraditórias ou banais, ou até mesmo bem grosseiras. A explicação que surgiu para isso foi surpreendente. A fonte das mensagens não era uma só. Assim como o nosso mundo é cheio de gente de todo tipo, sábia, brincalhona, ignorante, o mundo invisível também teria essa mesma diversidade de inteligências e personalidades. Outra preocupação, e bem séria, era o impacto na saúde mental das pessoas. Será que mergulhar de cabeça nesses mistérios não poderia levar alguém à loucura? A resposta para isso foi bem lógica. Pensa só, qualquer estudo muito intenso, seja matemática, medicina, o que for, pode sobrecarregar uma mente que já tem uma certa fragilidade. Então o problema não estaria no assunto em si, mas numa predisposição da pessoa. E claro, sempre existiu a questão da fraude. Como é que se separa um fenômeno genuíno de um truque de salão e do charlatanismo, que obviamente surgiu para explorar a curiosidade das pessoas. Para superar tudo isso, os pioneiros propuseram uma abordagem séria. A ideia era tratar o fenômeno não como um jogo, mas como uma nova ciência. E isso exigia paciência, estudo rigoroso e, principalmente, uma mente aberta, sem preconceitos. Com uma metodologia começando a se formar, esse novo campo de pesquisa precisava de um nome, de uma identidade. Não era só espiritualismo no sentido geral da palavra, era algo mais estruturado, algo que queria ser uma ciência. Foi aí que surgiu o termo espiritismo, ou doutrina espírita. A ideia era justamente criar uma distinção para não confundir com outras crenças mais vagas. A definição era clara, um estudo focado na natureza dos espíritos e na relação deles com o nosso mundo. Essa nova doutrina foi então dividida em duas frentes. De um lado, tinha a parte experimental, focada em observar os fenômenos físicos, como as mesas girantes. Do outro, a parte filosófica, que tentava entender o significado por trás das comunicações inteligentes que eram recebidas. Bom, toda essa pesquisa, observação e filosofia foram reunidas em uma obra que se tornou fundamental. Mas qual era, afinal, o grande objetivo de O Livro dos Espíritos? Um ponto crucial é que o livro não se apresenta como a obra de um único autor humano. Ele é descrito, na verdade, como uma compilação de ensinamentos que teriam sido ditados por múltiplas inteligências do mundo espiritual.
E a sua missão, vamos dizer assim, era bem audaciosa: estabelecer as bases de uma filosofia racional que fosse baseada na observação e livre de dogmas ou preconceitos de sistemas que já existiam. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final que é, no mínimo, fascinante. Como é que um simples fenômeno de salão, algo que começou quase como um passatempo, conseguiu dar origem a uma filosofia tão complexa que busca nada mais nada menos do que redefinir a nossa compreensão do mundo invisível? Fica aí a reflexão.